E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 18/8, 9h42. Vamos aí para nossa análise semanal aí do mercado brasileiro. Obviamente, também vamos falar do SP500, da Nasdaq, também do dólar, tá? E petróleo, rapidamente, nada muito demorado. Meu foco aqui não é muito isso, mas uma vez por semana eu acho que é interessante sim fazer. E vamos para o que interessa, gráfico. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, tá? Se tu gosta desses conteúdos, te ajuda de alguma forma, pô, deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Tranquilo? Não peço mais nada além disso, galera. Então, vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico. E estamos aqui diante do nosso querido BOVA11. O BOVA11, né, começou ali renovar, praticamente quase renovar ali o último topo que o mercado fez ali, ele fez lá na região dos 131,17. Atualmente a gente está com 130,29. Então a gente fez um movimento muito forte após esse ocorrido aqui, né? Após esse teste de demanda, esse teste de oferta, na verdade, que a gente sempre está falando para vocês, tanto no gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento, né? Justamente é quase a mesma coisa que está acontecendo aqui. Obviamente, né, que é um pouquinho diferente, mas é a mesma configuração, vamos dizer assim, né? Então, o Bitcoin, opa, às vezes eu vou trocar o nome aqui porque eu sou acostumado a falar do Bitcoin, né, galera? Então, assim, o BOVA11 ele fez um movimento que era um movimento muito clássico, cara. Esse movimento aqui é um movimento muito clássico que a gente pode chamar um movimento de livro, né? Porque o mercado ele veio fazer aqui duas ondas para baixo, né? Veio testar ali praticamente 117,62 e teve um movimento muito forte aqui o BOVA11. E o que me chama a atenção no BOVA11 é o gráfico semanal do BOVA11, que a gente já vai chegar lá nesse mérito, tá? Mas eu quero dizer para vocês que esse movimento aqui é um movimento cara, muito de livro mesmo, tá? Então, o BOVA11, ele fez esse movimento interessante e a gente rompeu ali a VW, ou seja, está acima do preço médio ali dos players, né? Então, isso é muito importante para a gente. Apesar que a gente também veio testar essa região aqui, né? Que é uma região importante. A gente tentou ali romper, a gente violou ela, mas a gente tentou romper, não conseguiu, ficou logo para baixo, aqui dando um grande indício de uma absorção em cima de um ponto interessante aqui. Ah, mas isso aqui, galera, o que acontece? Deixa eu pegar a canetinha para ficar mais fácil para vocês. Eu não vou demorar muito hoje, tá? A gente está justamente falando aqui de uma possível onda 1, aí a gente tem onda 2 e agora a onda 3, né? Então, assim, só que nessa onda 2 aqui, é uma onda normal, uma onda simples, A, B, C. Se tu for pegar a expansão dela, se tu for pegar a expansão aqui dessa onda, tu vai pegar lá do comecinho dela, para cá e até aqui, ó. Ela bateu fielmente ali, né? Não vou falar fielmente, mas no 120,02 e depois retraiu tudo, ou seja, uma onda corretiva normal de ciclo, tá? Então essa onda aqui foi uma onda corretiva normal de ciclo. E aí o que o mercado ele fez, né? Então ele fez a primeira aqui, aí fez a onda aqui para baixo, pegando liquidez nessa região, né? E depois o mercado subiu. Tava na cara que isso aqui ia acontecer com o BOVA11? Galera, tava assim, cara. Tava na cara que isso aqui aconteceu com o BOVA11. Agora, se de fato ia acontecer ou não, não tem como a gente prever, porque se a gente prevesse isso também, né, galera? A gente, né, faria umas entradas aqui fortes nessa região. Mas era muito na cara esse movimento aqui do BOVA11, né? E ainda mais que eu falei para vocês na última análise que a gente estava o quê? A gente estava aqui fazendo topos mais baixos do que os topos anteriores, a gente estava renovando o fundo, e isso aqui ia chamar muito o quê? Muita venda, justamente por conta dessa configuração. Topo mais baixo que o topo anterior, rompimento no fundo, vai chamar venda, e aqui a galera está preparada para encher o carrinho e colocar o mercado para cima. Então, cara, muito natural o mercado fazer esse tipo de movimento. E para dizer que eu não falei sobre esse movimento do BOVA11, eu vou deixar um trechinho aqui de uma parte da última análise que eu fiz falando sobre esse movimento aqui do BOVA11. Só um minutinho. Eu dei uma vaciladinha aqui, mas vou ver aqui, galera. Ó, vou aqui no Twitter, né? E no Twitter é justamente. Deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui. Foi aqui que foi do Bitcoin. Não, foi aqui, ó. Isso aqui, ó. Estudo sobre o Bovespa no final de semana. Isso aqui eu postei no dia 9 de agosto, galera. Hoje são 18. Então, 9 de agosto, eu estava falando sobre esse movimento. Então, a gente está vendo aqui essa onda aqui, comecinho dela aqui, e a gente estava aqui nesse candle aqui, ó. Quando eu fiz, foi dia... eu postei dia 9, mas eu fiz uma... exatamente. Eu fiz nessas regiões aqui, ó. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Peraí, rapidão.
Isso mesmo, galera. Eu tô vacilando aqui com as datas aqui, porque aqui foi postado 9 de agosto, mas eu publiquei esse vídeo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos aqui, ó. Tô aqui no canal, a gente vai colocar aqui rapidamente, espera aí. Bota aqui em vídeos. Vamos ver. Tararararam, tararararam. Tá aqui, ó. O último vídeo que eu fiz foi aqui, ó. No dia 4/8 foi o dia que eu fiz o vídeo sobre o Ibovespa, tá? E lá foi na hora que eu publiquei, exatamente. Foi na hora que eu publiquei aqui, tá? Aqui no Twitter foi na hora que eu publiquei. Então a gente estava aqui, ó. Quando eu estava fazendo essa análise, a gente estava aqui nesse dia aqui, ó. E aí eu falei desse movimento aqui do Ibovespa. Então, vou deixar um trechinho com vocês aí. Início de uma absorção. Então, todo esse tempo aqui eu não tenho um camarada forte nessa região, mas aqui eu tenho. Aqui eu tenho. Então, por isso eu marcaria a onda 1. E aqui eu posso fazer uma ABC e fazer uma onda 3. Aqui seria a onda 2 e aqui a onda 3, quem sabe, né? Então, vamos ficar acompanhando para saber se a gente consegue fazer isso. Ainda mais, e se acontecer esse movimento, então aqui a gente tem aqui um fundo nessa região, né? Ou seja, um nível de suporte, vai lembrar. Aí eu tenho uma expansão da primeira onda e aí o mercado faz aqui um pivô. Ou seja, esse topo aqui, ele é mais baixo do que esse topo. Então, a galera começa a falar fraqueza nessa região. E realmente tem fraqueza nessa região. E aí o mercado sempre faz esse movimento. E a galera vai falar, epa, topo mais baixo do que o topo anterior, rompimento de fundo. Então aqui a galera vai cair matando. Só que, quando a pessoa vai fazer esse tipo de análise e vê que isso aqui está acontecendo, geralmente ela quer shortar nessa região. E quando ela shorta nessa região aqui, ela não está vendo esse camarada que está aqui. Ele não está vendo esse camarada que está aqui posicionado. Ou seja, aqui vai pegar muita liquidez, porque está rompendo esse fundo anterior. E a galera se mata vendendo aqui. É por isso que acontece essas grandes atividades profissionais. Ou seja, o mercado faz isso aqui, pode fazer isso. Por quê? Porque ele vai induzir todo mundo a vender acreditando que é o final do mundo, aqui o mercado pega e faz esse movimento lindo. Entendeu? Deixa eu estar muito atento nesses patamares aqui, beleza? Então, e aí, galerinha, foi o que o movimento fez, ó. Justamente aquilo que a gente estava fazendo na análise. Então, a gente tem aqui a primeira onda e 2 ondas aqui para baixo. E aí, agora o spikezão de alta nessas regiões. E a gente ia buscar 126, agora a gente já está em 130, tá? Então, esse movimento que eu falei para vocês, galera, é o mesmo movimento que está acontecendo aqui. Então, era um movimento, assim, já de se esperar, justamente por conta dessa configuração que eu estou falando para vocês. Então, nada de novo aqui no Bova11 aqui para agora, né? Beleza, já passou, né? Na última análise aí, quem assistiu aí e quem, né, teve a oportunidade de, né, confirmar com a sua leitura e fez compras nessas regiões, tá muito bem aí, né? Então, a gente teve uma alta aí interessante. Vamos ver mais ou menos aqui de quantos por cento lá do último fundo até lá foi 11% de alta, né? Quase veio testar o 127, acabou não vindo testar o 127. Beleza. Então, o que interessa agora para a gente aqui é justamente o semanal. Por que o semanal, cara? Porque o semanal, a gente fez um candle que foi justamente isso aqui, ó. Ali começa no dia 12 de agosto, então a gente fechou esse candle. E esse candle, ele fechou de uma configuração interessante, que é justamente numa configuração aqui de um rompimento de um topo, né? Então, o que a gente começa a perceber, o que a gente começa a entender sobre isso? Ora, todo mundo vai fazer isso aqui, certo? Todo mundo vai fazer isso aqui, não é errado fazer isso. Só que você não tem que se prender a isso. Então, todo mundo vai fazer isso aqui, ou seja, esse aqui foi o último, a última semana que o Bova11 pegou e fez toda essa queda para vir buscar VWAP lá embaixo. E aí o mercado ele faz 3 ondas para baixo, bem provável que está ali no 127, aqui de olho dá para perceber isso, ó, 127%. Então a gente está em um ponto agora para o Bova, que é um ponto muito interessante. Por quê? Porque eu tenho ali praticamente ali uma violação do último topo, né? E eu tenho um aumento de volume expressivo no final de uma onda C, aqui para cima, tá? Então isso aqui me liga um certo alerta. Porém, o meu OBV está positivo, ele fechou acima da VW, que é um ponto legal, certo? Então, qual é o meu cuidado agora? Eu tenho que entender que se essa onda C aqui, ela não teve uma desova de posições nessa região. Ou seja, pegando liquidez aqui, porque ela começou a violar o último fundo, começaram a querer entrar comprado nessa região, e aí eles começaram a vender na cabeça dessas pessoas aqui. Então, como grafista, o que a gente tem que entender? A gente vai ter que abandonar isso aqui, né? E vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esses camaradas aqui, eu não vou pegar lá na sombra, tá? Vou pegar daqui mesmo, certo? Aí eu tenho isso aqui agora, beleza? Eu tenho isso aqui agora. Pronto, é isso aqui que eu vou fazer, certo? Então agora eu vou pegar aqui uns 50% desse canal, então mais ou menos aqui, e mais ou menos aqui, pronto. Eu acho que aqui tá legal, peraí. Pronto, aqui tá legal. Deixa eu aumentar mais.
Eu gosto disso aqui bem feitinho, sabe? Pô, mas também não é pra cair, né, camarada? Pelo amor de Deus. Pera aí. Ainda não tá do jeito que eu gosto. Pronto. Beleza. E agora eu vou ter os 50%, que tá ali de 128,89. Eu vou pegar aqui, vou traçar aqui, 128 e 39, não é isso? Acho que é 39. 39 é uma merda. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. 128,89, galera. 128,89. Beleza, vamos ver. Pronto. Agora eu tô com 50% aqui. Certo? Então, o que que eu tenho que entender? Essa aqui eu já vou tirar, tá? Violou e tudo, não vou mais ficar com ela. Certo? Aqui, isso aqui, peraí. Vou deixar assim mesmo, beleza. Então, o que que eu tenho que entender? Então, eu já tenho essa configuração, eu já entendo que a gente rompeu uma VWAP, eu entendo que a gente está em um ponto ali de violação ali do último topo que o Ibovespa fez, e agora a gente tem um aumento do volume aqui. Então, o que eu espero aqui para o BOVA11, para a gente saber que novos alvos no BOVA11, é a semana começar totalmente positiva, né? Já que a gente fechou aqui, o que que eu espero agora? Eu espero que o mercado, ele, por mais que ele venha corrigir, né? Que ele está até corrigindo, você pode ver aqui. Então, por mais que ele venha corrigir, ele venha bater nessa região aqui, não rompa os 50. É isso que eu espero aqui do BOVA11. Não romper os 128,89. Porque uma hora que a gente rompe ali os 128,89, eu começo a perceber que isso aqui foi uma captura de liquidez nessa região. Então, possivelmente aqui, o OBV, quando ele faz esse movimento, ele começa a voltar a trabalhar abaixo de uma VW, significa que a gente capturou liquidez nessa região aqui, é a grande possibilidade do mercado vir corrigir e fazer uma correção mais forte no BOVA. Então, é esse tipo de configuração que eu não quero ver no Ibovespa, tá? Então, assim, o mercado está corrigindo, beleza, é normal o mercado corrigir até 128,89. 128,89 é normal. Se ele bate nessa região aqui e começa a ficar acima dessa região, ainda assim eu tenho mais força compradora e quem comprou aqui está na vantagem. E quem vendeu nessa região em desvantagem. Então, isso aqui pode fazer com que a galera comece a estopar a posição quem vendeu nessa vela. E isso vai entrar demanda. A demanda está entrando, eu já consigo perceber isso. Então, entrando demanda aqui, o mercado aqui do Ibovespa tende a renovar e passar desse último topo, tá? Então, essa é a configuração que eu espero para o BOVA11. Entendeu? O contrário disso aqui é desova, tá? Ou seja, o mercado vem, bate aqui, começa, beleza, pô, perdeu. Cara, perdeu aqui, já abre um alerta. Perdeu 128, já é um sinal de absorção de topo? Não, mas abre um alerta, tá? Abre um alerta aqui, porque o mercado ele pode muito bem fazer esse movimento, não ganhar mais aqui e começar a querer desovar aqui. E isso já vai fazer com que o OBV ele seja fraco, o PAN comece a ficar aqui trabalhando abaixo dessa região, comece a renovar fundos, e isso aqui caracteriza a distribuição de topo. Então, é isso que a gente tem que olhar, né, quando a gente bate um olho num gráfico desse aqui, e não simplesmente marcar ali o último fundo, o último topo dessa região, e dizer assim, se ficar acima aqui, tudo, aí o mercado vai para cima porque está renovando, até que faz sentido agora, por conta dessa barra de atividade profissional. Se não tivesse ela, aí até que eu não falava muito, tá? Então, outra coisa importante que a gente tem que notar é que, olha só, a gente está em uma onda corretiva, cara. A gente tem uma onda corretiva. Até o 131,01 é onda corretiva. Passou ali, começa já a fazer a nossa onda 3 aqui nessa região, né? Então, é muito importante a gente ficar acima dessa região, sim, tá? Essa região, sim. Então, a correção pode acontecer, a gente pode ter uma correção aqui no BOVA 128,39, o que não pode acontecer é rompimento para baixo. O rompimento para baixo caracteriza uma distribuição de topo, e distribuição de topo de uma onda corretiva ali, praticamente, cara, é um sinal de né? A força compradora ali, a força vendedora seria bem maior, na verdade, né? Perdão, certo? Então, quando eu começo a colocar isso aqui num gráfico diário, né, justamente o que a gente está marcando, o gráfico de... Isso aqui, cara, eu vou deixar só no semanal, tá?
para não confundir muito lá. Eu vou configurar isso aqui tudo. Vamos aqui pegar, eu vou apenas no semanal. Tanto isso aqui também, beleza? Isso aqui também não era nem para estar aqui, mas eu só quero no semanal. Isso aqui não me interessa mais, pronto. Só isso aqui mesmo, aquilo foi só para marcar. Então, eu vou logo salvar essa região. Vou no gráfico diário aqui do Ibovespa. Ibovespa está cheio de coisinha aqui. Essa aqui eu vou tirar. Essa aqui também eu vou tirar. E vou deixar só essa de baixo, porque ainda vai me servir, né? E pode ver que o mercado, ele está chegando nesse patamar aqui para correção, né? E olha só o que a gente tem de espaço aqui para corrigir. Pode ser que o mercado venha corrigir até VW, né? Que seria ali, praticamente ali, na região do semanal. Então é normal que o mercado faça esse movimento, tá? Eu não tracei nenhuma FIMATE no BOVA11, mas no próximo análise que eu fizer para vocês, eu já vou estar traçado com uma FIMATE aqui da vida, eu vou ver para onde que eu vou pegar, para onde eu vou puxar. Mas no Ibovespa é isso que eu tenho para falar para vocês, tá, galera? A gente fez ali uma onda, no final da onda C ali, né? A gente tem um aumento do volume, a gente está dentro de uma configuração que parece ser uma onda corretiva, a gente está tentando romper aquele topo, o último topo daquela região, mas o que interessa mesmo para a gente é essa configuração agora de como é que vai fechar as semanas, né? Vamos ver se realmente a gente vai fechar acima desse 128, vamos ver como é que vai ser a próxima semana, ou se a gente vai fechar abaixo do 128,89, beleza? Então, ponto positivo para o BOVA11, se a gente romper, se a gente ficar trabalhando acima de 128,89 na semana. Ponto negativo para o BOVA11, se a gente fechar negativo aqui abaixo de 128,89, certo? Dito isso, acho que está bem legal aqui, vou deixar essa configuração. Agora a gente vai partir aqui para o nosso querido SPX, né? SP500 aqui, que fez uma configuração interessante também. A gente tentou quase buscar ali o 5,070, rompeu ali no 5,338 e agora praticamente está brincando aqui no 50, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, já que a gente está rompendo essas regiões, vou colocar aqui para baixo. Cara, eu tenho muita raiva quando isso aqui não sai do jeito que eu quero, tu é doido assim. Pronto. Ele está mais ou menos aqui nessa região. Um pouquinho mais para baixo. Pronto. Está ali em 5,614 ali, o alvo ali do nosso querido SP500, né? A gente tem uma... o que eu estava falando para vocês sobre o SP500 era justamente esse camarada aqui no gráfico semanal, né? Então, eu poderia fazer a mesma coisa, mas geralmente é que eu não faço, tá? Eu vou salvar aqui. Eu poderia fazer a mesma coisa, de traçar essa região, esse camarada aqui, e ver os 50%. Olha que interessante. A gente fez uma configuração totalmente negativa aqui do SP, né? E aí o mercado ele começa a subir e romper os 50. Então, aqui ficou positivo agora. Aqui ficou positivo. Beleza? Ficou positivo. Vamos ver como é que vai ser as próximas semanas aí. Mas o rompimento desse candle aqui, né, do semanal, representa muita coisa aqui, certo? Então, aqui está praticamente perto do 5,614. O rompimento daqui já vai levar o SPX aqui a 5,906, tá? Vamos ver aqui no gráfico diário. No gráfico diário, olha só que coisa linda. A gente veio e bate... Cara, o gráfico diário praticamente fez a mesma coisa, tá? A mesma coisa que o BOVA11, ó. Primeira onda, aí aqui a gente tem uma onda 1, 2, 3 para baixo, e a gente tem ali captura de liquidez na última onda, então a gente tem aqui, ó, nesse dia aqui, 5 de agosto de 2024, a gente também tem aqui, ó, 2 de agosto de 2024, dois plays institucionais aqui, né, duas absorções aqui, bonito, o mercado não renova o fundo e começa a ficar para cima da VW, caracterizando aqui, então, uma configuração de absorção de fundo e o mercado ele começa a subir para vir buscar os próximos patamares. Então, pela configuração do gráfico diário, a gente tem uma absorção linda e o preço já trabalhando aqui, o AVW, né, trabalhando já abaixo do preço do OBV. Então, isso aqui é muito importante e muito positivo aí para o SPX, tá? Muito importante mesmo. Então, no gráfico semanal, a gente consegue ver essa alta toda aqui. E por que foi essa alta toda no semanal? Justamente por conta desses plays aqui que foram já comidos, engolidos. Já era aqui para eles, né? E aqui, totalmente positivo. Agora, vamos aqui ver... só para não deixar nenhuma dúvida, tá? Então, o próximo alvo seria aqui o 5,614, tá? Por mais que a gente corrija aqui, correção normal seria 5,380.
no gráfico semanal, é mais ou menos isso aqui mesmo, tá? Então, o próximo alvo aqui é 5.614,66. O rompimento desse semanal aqui, né? E a volta é nos 50% desse canal, desse candle, é muito importante para o SPX, certo? Vamos agora aqui rapidamente falar aqui da... Cadê você? Nasdaq, vamos ver aqui como é que tá também. Era a mesma configuração praticamente. A gente veio buscar fielmente 17.431,07. Então, a gente fez uma configuração interessante que estava me preocupando isso, né? Esse gráfico semanal aqui da Nasdaq, porque a gente fez esse candle aqui no dia ali, na semana do dia de 29 de junho, a gente não renovou e começou já a virar para cima. Isso é positivo também aqui para ele, tá? É positivo porque a gente não fechou abaixo da VW. A gente está apontando para cima da VW, um rompimento acima da VW. Vamos ver como é que vai abrir aí a semana, né? Mas o que acontece? Para ele ficar mesmo tranquilo mesmo, a gente teria que começar a romper esses topos aqui, né? Então aqui a gente já mostra uma fraqueza nessa região, a fraqueza aqui já estava acontecendo, na verdade, só que agora a gente pegou aqui um ponto interessante, tá vindo nessa região. Então é importante que a gente renove esse fundo aqui. Eu tô falando de gráfico semanal, um pouquinho mais longo, um pouco mais demorado, tá, galera? Então isso aqui é importante que aconteça. Mas aqui a configuração da Nasdaq aqui tá muito tranquilo, tá? Vamos ver no gráfico diário. No gráfico diário, cara, mesma coisa. Cara, isso aqui é coisa de livro, né? Mesma coisa praticamente, só que a absorção não foi aqui, foi aqui, né? 2 de agosto de 2024. Então, se tu for pegar aqui 2 de agosto de 2024, você vai pegar esse candle, vai marcar. Aparentemente, ele ficou totalmente negativo, não falava nada de compra e sim de venda. Rompeu aqui, aí já é outros 500. Ou seja, o mercado ele veio buscar essa região ali de 17.425, né? O mínimo aqui. E aí começou a subir rompendo tudo, né? Então, tanto a Nasdaq como a SPX, cara, tá muito bonita a configuração, tá? Muito bonito mesmo. Então, os próximos alvos aqui, vamos ver aqui no semanal, seria já esses pontos aqui para cima que vamos traçar agora com vocês. Vamos pegar aqui, vamos jogar aqui para cima. Eu falei assim, pô, primeira vez que eu acerto essa merda. Pronto. E aí eu vim para cá e aí já vou começar a traçar esses alvos aqui. Pronto. Então tem um possível alvo aqui do NDX, né? Nasdaq, nos 20 e 138,73. Então a configuração que o mercado está fazendo é tranquila, cara. É uma configuração legal. Vamos ver como é que vai ser a abertura dos mercados. Mas, né, a gente está fazendo uma configuração muito top, tanto na SPX como aqui na Nasdaq, tá? Então, aqui a gente não pode perder esse candle aqui. Não podemos perder esse candle, beleza? E no SPX, a mesma coisa. Num gráfico semanal da vida, a gente não pode perder esse candle aqui para baixo, beleza? Mas a configuração está muito tranquila aqui para ambos os lados, certo? Beleza? Então, deixa configurado aqui. Vou dar uma salvada. E vamos lá para o outro agora. Quem era o outro que eu ia falar, galera? Ai, o dólar. Cadê o dólar, mano? Meu, aqui é diferente da Léo. Esse aqui, é no futuro mesmo. O dólar deu uma queda bonita, né, cara? O dólar foi buscar ali 5,882, depois ele teve essa queda toda. Mas olha só, essa queda toda do dólar, vamos falar da configuração aqui, ó. Estou no gráfico semanal. Olha só, eu tenho praticamente, a gente não foi buscar ali o primeiro canal, o primeiro alvo, né, que era de 6. Então, tem o meu canal de referência, zona neutra, rompimento da zona neutra, geralmente compra nessa região, stop abaixo do canal de referência. Então, o mercado está voltando, retraindo, que é uma retração normal, né? Pelo gráfico, é uma retração normal, pela FIMATE, é uma retração normal aqui do dólar. E o dólar, ele está em uma configuração totalmente boa, porque mesmo que a gente esteja aqui, ó, rompendo essas regiões, a gente pode vir buscar essa região aqui da VW e começar a subir novamente. Ou seja, a gente pode vir buscar, ter mais queda aqui no dólar, pode vir 5,32, bater nessa região e começar a subir, fazer aqui o impulso novamente, tá? Então, essa queda aqui, ó, não representa muita coisa não, de verdade, tá? Então, será que até onde o mercado ele vai conseguir retrair? Ele pode chegar a retrair até nessa região aqui, ó. Aqui da VW, que daria mais ou menos aí, sei lá, uns 5,32, eu acho que um pouquinho até mais do que isso aqui, começar a entrar na casa da zona neutra, para chegar perto dessa região aqui e poder fazer esse movimento. Porque geralmente, quando tem essa queda, o mercado ele chega perto dessa região, ó, e sobe. Perto dessa região, sobe. Perto dessa região, pode subir novamente,
tá? Por quê? Porque o preço aqui, o ABV, ele tá mais gente está entrando aqui na demanda, né? Mais gente está comprando aqui nessa região do que desfazendo. Então, às vezes, essa queda aqui não representa muita coisa, de verdade, tá? De verdade. Como a gente já está nessa configuração aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui para o dólar, já que a gente está abaixo, trabalhando nesse canal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo nos outros, né? Então, pegou aqui, o dólar está praticamente nos 50%. Não, está até abaixo de 50%, não, o dólar. Ixi, bem abaixo mesmo. Vamos ver. Ó, os 50% do dólar é no 5.485. E o preço aqui já está querendo romper essa região. Então, rompimento semanal, né? Na verdade, tá não. Rompeu um pouquinho abaixo, né? Mas vamos ver como é que vai ser a semana. E aí, a grande chance ali de 5,32 aí pro dólar, né? Mas, como eu tô falando para vocês, essa queda não representa muita coisa. Apesar de ter um spread alto, não representa muita coisa aqui pela configuração do gráfico, tá? Então, pode sim que aconteça a queda aqui no dólar, mas o dólar ainda está bem sustentado aqui, beleza? Então, como já fechou abaixo ali dos 5.485, então possível próximo alvo agora seria 5,32 aí para o dólar. Desculpa, galera. Vamos ver aqui no gráfico semanal. Semanal não, no gráfico diário. No gráfico diário. Aí, ó. O gráfico diário, ele já me mostra uma coisa interessante. Um rompimento de uma região interessante. A gente não está renovando essa região e está rompendo a VW. E aí está trabalhando abaixo da VW. Aqui a gente fez um fundo e não pode renovar esse fundo. Então, a renovação desse fundo aqui, ou seja, se o mercado chega aqui e ele começa a renovar ó, aqui o dólar, possivelmente é aqui, ó, 5,32 aqui para o dólar. Então, o dólar está em uma configuração aqui de queda, aparentemente aqui de queda. Tá? Ah, mas se bater nessa região e começar a subir, aí não tem como quedar, né, galera? Não tem como. Se ele bateu aqui, então ele pegou liquidez nessa região aqui e começa a subir. Então não tem como ele voltar nessa região aqui, mas pela configuração do gráfico diário, a gente está aqui uma configuração aqui não muito interessante aqui para o dólar. Interessante para a gente, né? Mas para o dólar não tá. Beleza? E aí no gráfico semanal a gente consegue marcar esse 5,32 aqui, que aparentemente está indicando já queda ali no dólar aqui na semana. Que é justamente para buscar essas regiões que eu estou falando para vocês. Certo? Beleza? Então vamos prestar atenção aí no dólar. Vamos ver aqui petróleo. O petróleo aqui, como é que tá? O petróleo eu falei para vocês de alta, né? Eu falei que não estava em uma configuração muito boa. O petróleo chegou ali a bater praticamente 82,52, depois retraiu novamente e está nessa casa. Então a gente tem um camarada aqui que ainda está nesse ponto. É ele que me preocupa. Esse camarada aqui que me preocupa, porque a gente ainda está acima dos 50. Se está acima dos 50, olha como retraiu bonito ali. Olha como retraiu nos 50 e começou já a querer subir novamente. Então, é esse camarada que me preocupa. É só esse camarada que me preocupa aqui no petróleo. Porque se isso aqui acontece, então, olha só, a gente está tendo uma absorção de fundo. E isso vai fazer com que o preço aí comece a disparar, o petróleo, né? Então, vai ficar nessa mesma configuração, a frequência que o petróleo está trabalhando é entre 77,06 a 84,51, né? Para vir buscar essas regiões. O rompimento dessa região aqui já abre margem para 90, mais ou menos, 94, mais ou menos. Vamos ver aqui um gráfico um pouquinho mais curto. Ó, o gráfico mais curto, a gente teve a chance de fazer esse rompimento e não conseguiu. Bateu aqui, voltou, bateu, voltou. Então, está renovando, não está renovando o último fundo, mas aqui não está conseguindo passar da VW. Então, isso caracteriza aqui mais força aqui, né, vendedora nessa região, mas estamos muito, muito perto ali daquela regiãozinha lá chata. Então, vamos ver, pela configuração do gráfico diário aqui, acredito eu, né, pela configuração, que a gente pode vir buscar regiões aqui mais para baixo, novamente, como 77 ou então 50, para não perder essa região. Então, o petróleo está nessa configuração, tá? Então, no gráfico diário aqui, ele está me dizendo aqui que ele tem mais chance de quedar. No gráfico semanal, ele sim, ele tem a configuração que pode vir buscar 107, 108 nessa região. No gráfico mensal, olha só o gráfico mensal, a gente também está com uma configuração aqui não muito interessante no gráfico mensal, né? A gente perdeu esse último candle ali, que era dos 50, então aqui no gráfico mensal o preço do petróleo não está legal, beleza? Será que eu consigo pegar o preço do petróleo com o market? Vamos ver aqui.
Eu não consigo. Rapaz, não é que eu consigo, bicho? O petróleo, ó. Tu tá vendo lá, né? Que o petróleo tá com mais. No mensal, tem mais chance ali de desenvolver a queda. Mas a gente tá em cima de uma POC no gráfico mensal, né? Então, né? Fica aquela pergunta: pô, será que o gráfico diário. O gráfico diário sempre vai responder primeiro, né? O gráfico diário sempre responde primeiro. Então, pela configuração do gráfico diário aqui tá mais bonito. Então, vamos ver o semanal agora. Aí, o semanal aí, ó. O semanal, o preço já tá baixo, né? Tá baixo. Então, por isso, essa dificuldade de romper essa região aqui, tá? Vamos ver o diário. Diário abaixo também na região, não pode, né? Ó, bateu certinho, fielmente começou a quedar. Então, o gráfico diário apresenta, vamos ver aqui, deixa eu tirar isso aqui e vou botar cadê você, meu amor? Esse aqui. Não, esse não. Pera aí, galera. Rapaz, eu botei o indicador e me esqueço do indicador. Tá aqui. Beleza. Então, no gráfico diário, olha só. Então, bateu ali na POC e começou a cair. Então, aqui está representando aqui mais força vendedora aqui também. Então, um ponto aqui para o petróleo nessa região aqui, né? No gráfico semanal. Gráfico semanal, a mesma coisa. Apesar de que a gente fez um movimento interessante aqui, mas está brigando nessa região. 2 pontos negativos aqui para o petróleo nessa região. No mensal, aí sim, o mensal é mais forte também, né, galera? Aí fica 2 pontos negativos aqui para o Ibovespa, no petróleo, e no mensal um ponto positivaço aqui para o mensal, né? Porque o mensal, por mais que esteja aqui rompendo essa região, olha só, tá bem em cima de um nível de POC, né? Mas aqui tá representando aqui, a galera tá mais, né, desencarteirando aqui o petróleo, né? Então, vamos ver como é que vai ser aí, beleza? Galera, mas então é isso, né, que eu quis falar para vocês aqui rapidamente sobre esses mercados, né? Então, o petróleo passando por essa dificuldadezinha aqui ainda, mas me preocupa muito por conta do gráfico diário, né? O Ibovespa aqui, a gente vai ver nessa semana como é que vai fechar, se realmente vai ficar acima aqui do 128. Então, galera, é isso, beleza? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo, foi uma análise super rápida para vocês, só para deixar vocês informados. Mas é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, galera, deixa aquele likezinho aí, tá? Compartilha o vídeo, se possível. Mas o like já ajuda demais aí, para dar um ânimo aqui pra gente aqui também, beleza? Não custa nada aí, tranquilo? Então, qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Se quiser penalizar alguma ação também, vocês podem me falar que eu faço aqui para vocês, não tem problema nenhum. Vamos ver americano rapidão? Vamos ver americano depois daquela queda louca lá, né? Americana aí, ó. Isso aqui é o gráfico semanal da americana. Vamos ver o gráfico. A gente tá vendo o gráfico diário, né? Teve até um seguidor que me perguntou assim: tu compraria americana se tivesse... Cara, olha, eu vou te falar, eu vou ser bem sincero contigo para americanas, viu? Eu compraria, cara, americanas. Eu compraria. Sou meio kamikaze, beleza? Mas eu compraria nessa configuração aqui que eu vou falar para vocês. Até falei na última análise também, né, sobre americanas. A galera desolvando aqui as posições, né? E aí, ó, o que acontece? Para americanas, se eu fosse entrar, pô, tá baratinho, né? Aqui, ó, 50%. Minha posição de compra de americanas encerraria aqui. No finalzinho. Espera aí. 0,10. Ficaria abaixo desse camarada aqui, ó. Abaixo. Poderia sim comprar americano nessa região aqui. Não é indicação. Pelo amor de Deus, galera. Não é indicação não, viu? Tô falando aqui um modo didático, né? Se isso aqui fosse uma cripto, isso aqui fosse Bitcoin, vamos dizer assim, cara, eu não pensaria 2 vezes em comprar aqui, nessa região, tá? E aí, meu stop teria que ficar abaixo dessa região aqui, não tem como, né? Não tem como. Tô falando aqui de um gráfico diário. O gráfico semanal fechou. Ó, o gráfico semanal fechou. Vamos ver aqui como é que vai ser, beleza? Mas isso aqui é uma configuração de absorção, né? Então, por isso que eu tô falando para vocês, que americanos aqui, qualquer coisa eu compraria nessa região sim, e meu stop ficaria abaixo do preço médio dessa galera aí, beleza? É kamikaze, mas, né? Isso daí é uma coisa que eu faria, não tô falando para ninguém fazer, né? Pega a sua análise, faz aí, vê se vale a pena para te passar o risco, né? E é isso, beleza? Galera, tamo junto, espero que tenha gostado do vídeo. Até mais, boa paz a todos. Sobre o Bitcoin, vamos ver sobre o Bitcoin aqui, que eu não vou falar sobre o Bitcoin hoje, porque, cara, tá naquela configuração lá, né? Bitcoin,
ele está naquela configuração que a gente sempre fala para vocês, né? Que é o gráfico diário do Bitcoin, tá vendo? Então, o Bitcoin, eu comprei Bitcoin, até coloquei lá no YouTube, não, coloquei no Twitter, falando da minha compra do Bitcoin novamente, porque eu acredito que é uma onda 3, tá? Isso é coisa da minha cabeça. E agora a gente tá chegando em um ponto muito interessante. Olha, ó, bem perto da VW. Ou a gente rompe aqui tudo para cima e fica branquinho aqui, começa a entrar demanda, porque para mim já tá entrando, a gente não tá conseguindo renovar esse último fundo, ou o mercado de fato, né, ele vai fazer um movimento de queda, que é uma coisa que eu não acredito. Até coloquei isso, que era 90% de eu estar certo nessa posição aqui de compra, mais uma compra no Bitcoin, do que isso me restaria 10% aqui de erro, né? Ou seja, né? Então, para mim, eu estou aqui dentro de uma onda 3, então por isso que eu comprei Bitcoin nessa região. Beleza? Não me arrependo, tá aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Não tem problema nenhum. As correções já sei até onde pode ir, então isso não vai influenciar muita coisa. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se deixar um crítico, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Os